Olá, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou Babá Rafael Facunlê. Meus sinceros respeitos e saudações a todos vocês. Saravá. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Na verdade, vamos introduzir conceitos aqui e a partir disso acredito que deva dar um ou dois vídeos mais. Nós vamos falar sobre os poderes psíquicos, né? Não só no motivo de poderes psíquicos de fato, né, poderes mediúnicos, ou o que eu costumo chamar de capacidade psíquica expandida, né? Que são os tipos de mediunidade que a gente conhece, ou poderes mediúnicos, poderes parapsicológicos, poderes parapsíquicos, né? Como chamem, como conheçam, que nós seres humanos podemos manifestar um, mais, vários, tá? E também perder ou bloquear estes poderes, essas manifestações durante a vida, tá? Então, por exemplo, muitas pessoas incorporam, algumas pessoas dão psicografia, outras pessoas são videntes, outras pessoas escutam, outras pessoas têm muita força para um determinado tipo de trabalho e energia, por exemplo. Uma pessoa ela pode trabalhar muito com trabalhos de rezas e curas, a outra é muito boa para fazer coisas de amor e por aí vai, né? Tem a questão que às vezes a pessoa ela tem um tipo de incorporação em que ela é muito forte, muito vinculada com o espírito. E depois nós vamos ter sentidos gerais, né, que não propriamente são da mediunidade, que não envolvem espíritos diretamente, mas que são poderes nossos, né? Por isso que eu chamo de capacidade psíquica expandida. Por exemplo, o alto grau de intuição, né? O Boinu, por exemplo, isso é uma maneira de é um sexto sentido, por assim dizer, né? É um outro sentido, um dos sextos sentidos, por exemplo, a intuição, capacidade de premonição, né? De ver que alguns acontecimentos vão acontecer antes deles acontecerem. Tem pessoas que têm muita a capacidade de previsão, de fazer previsões para médio, longo prazo e as coisas se cumprirem daquela forma, né? Tem transmissão de pensamento, telepatia, né? Tem várias formas de, como que eu posso dizer, de manifestar as capacidades psíquicas, né? As famosas mediunidades. Qual que é a diferença? Mediunidade, geralmente, ela está atrelada a um espírito. A mediunidade mesmo, ela surge dentro do kardecismo, né? Dentro da doutrina de Allan Kardec. E aí se usa mediunidade. Mas hoje a gente entende que existe a mediunidade, a prática mediúnica é aquela que envolve um guardião, um espírito, um terceiro. Então, por exemplo, uma incorporação, o espírito te ditar e você escrever, tudo isso são formas de mediunidade. Mas depois tem essas que são inerentes ao ser humano que não depende de espírito. Não depende de espírito você ter intuição. Não depende de espírito você conseguir fazer previsões, né? Não depende de espírito, às vezes, você conseguir fazer premonições de alguns fatos. É óbvio que algumas pessoas nascem com um sentido mais apurado de umas ou outras coisas do que as outras, né? Isso é óbvio. Tem pessoas que, por N motivos, vêm mais desbloqueada num campo e menos desbloqueada no outro, né? Capacidade de, por exemplo, concentrar o pensamento e ver o que está acontecendo em algum lugar, né? O que o povo chama de certa clarividência, algo nesse sentido também se conhece assim, ainda que a clarividência seja ver espírito, mas consegue fazer isso, sair do corpo. Existe uma série de capacidades expandidas, né? E essas capacidades expandidas, elas são inerentes do ser humano original. Todos nós seres humanos, em tese, temos todas as capacidades, todas as mediunidades, tudo isso, a gente tem todas elas. Mas aqui na Terra a gente manifesta uma, nenhuma ou outra, né? E a gente, para desbloquear isso, a gente tem que correr atrás, né? Nem sempre a gente vai conseguir, mas existem possibilidades e técnicas
que a gente pode treinar o nosso cérebro, treinar o nosso pensamento e permitir desbloquear algumas dessas capacidades, né? Por que essas capacidades elas são bloqueadas? Elas foram originalmente bloqueadas porque esse aqui é um planeta de terceira dimensão, é o que eu falei. Os seres humanos não são originais da Terra, assim como os orixás e etc. Né? Aqui da Terra mesmo não tem ninguém. Agora o planeta Terra pertence à raça humana porque aqui, inclusive outras raças que aqui encarnam, por assim dizer, encarnam com corpo de humano. Né? Mas passadas as dimensões e evolução da Terra, chega um tempo, né, que pela terceira dimensão nós vamos ficando muito aterrados aqui, a gente vai perdendo os outros sentidos e também por uma série de outras coisas, manipulações de outras raças, né? Acordos e coisas que a gente vai fazendo e vai bloqueando e perdendo isso, o mau uso, né? Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar das capacidades psíquicas da mediunidade que a gente já manifestou e perdeu. Uma pessoa me falou assim: Babá, eu queria saber se tem como eu recuperar algum dom, alguma coisa nesse sentido que eu perdi. Você pode falar sobre isso? E aí é o que eu falei para ela. Falei, quero falar sobre isso, mas primeiro eu tenho que fazer esse vídeo. Por quê? Porque a gente precisa de entender qual foi o dom, por que a pessoa perdeu o dom, por assim dizer, né? Porque qual é o dom depende da técnica, depende de técnicas, né? A técnica, por exemplo, para você fazer evidência e coisas é diferente para você escutar, por exemplo, né? Então, para a gente fazer técnicas diferentes, usar elementos diferentes, a gente precisa saber qual é o dom que a gente precisa recuperar ou que a gente deseja manifestar. Então, a primeira coisa, coloca aqui para mim nos comentários. Primeiro, curte o vídeo, né? Dá o joinha. Coloca aqui nos comentários qual o dom você gostaria de desenvolver ou de recuperar, né? Porque aí eu posso fazer o outro vídeo falando de técnicas diferentes. E a segunda coisa, a gente precisa entender o porquê que a gente perde esses dons. E é sobre isso que eu vou falar agora, né? Existem vários motivos que a gente tem esses dons bloqueados ou perdidos, tá? Primeiro, a gente pode perder os dons por causa que alguém roubou da gente, trancou a nossa mediunidade, né? Isso existe. Muita gente rouba a força da outra, tranca a mediunidade da outra, né? Eu passei por um processo muito semelhante que antigamente eu via algumas coisas, assim, né? Não foi nem negativo nesse sentido. Eu via algumas coisas e não sabia assimilar. Isso eu tinha 15, 16 anos. E até os 17, né, dos 15 aos 17, eu via muita forma, muito vulto, muita energia em forma de bolinha voando, flutuando. Eu tinha uma intuição nesse sentido de perceber espíritos muito aguçada. Eu era muito sensitivo no sentido de perceber espíritos, né? E aí a Mãe de Santo, ela fez um trabalho para fechar isso, né? E foi coisa assim de uma semana, 2 semanas depois, nunca mais eu vi. Hoje é muito raro eu ter isso, né? E eu até gostaria de recuperar. Então foi muito interessante, porque eu gostaria de recuperar esse processo que eu tinha, essa sensibilidade que eu tinha, mas que foi bloqueada através de um trabalho. Mas aí eu consenti, foi a pedido meu. Existem pessoas que perdem a mediunidade, isso em vários lugares, sente umbanda, sente candomblé, sente espírita, né? Enfim, tudo isso faz a gente perder esses dons, pode nos roubar o dom, né? Um pai de santo, um outro irmão de corrente, né? Uma pessoa ela pode te bloquear. Ela pode te bloquear e te roubar tanto fazendo magias e macumbas contra você, como entrando na sua mente, né? Te bloqueando de fato. Ai, é coisa da sua cabeça, isso não está acontecendo, né? Ela tem inveja de você, ela te joga praga, né? Ela fala, olha, sai, ela mesma te bloqueia, né? Ela coloca travas mentais ali em você e você bloqueia aquilo, né? Então, uma outra forma da gente ter dons bloqueados é pelo mau uso, né? Se a gente fez um mau uso daquele dom, como eu disse, energia de cura, mão para fazer trabalho, etc., você faz um mau uso daquilo, né? Principalmente se envolve espíritos, né?
também é bloqueado, tá? Outra coisa, fazer santo, né? Pessoa que tem muitos dons mediúnicos, se ela vai para o candomblé ou se ela vai para a Umbanda, às vezes ela vai perder esses dons, tanto mediúnicos, perder não, ela vai bloquear esses dons mediúnicos, tá? Ou não desenvolvê-los. Por quê? Porque a doutrina deles é limitada. Não estou falando que a Umbanda e o Candomblé é limitado, mas dentro da Umbanda e do Candomblé existe psicografia, existe a pessoa treinar vidência para ver coisas do outro lado, para ver o que está acontecendo nos outros lugares, né? Existe um treinamento para que você faça isso? Pelo contrário, né? Na Umbanda, o que tem muito é incorporar. Né? A gente incorpora muito, na Umbanda e no Candomblé, né? Na Umbanda incorpora entidade. Muitas pessoas do Candomblé, que vão para o Candomblé, inclusive, perdem a incorporação, porque muitas casas de Candomblé não cultuam espíritos que incorporam, então ela só vai dar transe com o orixá, por exemplo. Então, é uma das formas que você bloqueia, né? Às vezes a egrégora religiosa, grupo, seita que você está vinculado, que não existe aquelas práticas, então acaba te limitando, às vezes, o dom que você tem. Né? Se você chegar num centro de candomblé e falar que teve visão, vidência, escutou vozes, né? Eles vão falar que você está louco, psiquiátrico, né? Não é todo mundo dentro das religiões que aceitam ou trabalham assim. Não é uma questão de certo e errado, que a gente está falando que pode ocorrer, né? O mau uso, às vezes a corrente é egrégora, né? Às vezes a falta de prática também, tá? A pessoa não praticou e acabou. Uma coisa que acontece é assim, a maioria desses dons que a gente tem, eles se manifestam já na infância, né? A gente já vai manifestar ali várias coisas na infância. A gente já traz isso, até os 7 anos isso é muito latente, né? Os adultos começam a bloquear, né? Então a criança às vezes ela vê, escuta e acha que todo mundo está vendo e escutando. E quando ela cresce, o povo fala que não tem nada ali, aquilo começa a bloquear, é coisa da sua imaginação, aí já bloqueia também, né? Outra coisa, isso faz com que ocorra, né? Depois disso, quando a gente vai crescendo, a gente perde a magia do mundo, né? A gente perde o encantamento, a gente vai ficando impuro, a gente vai se corrompendo, a gente vai tendo traumas, mágoas, né? E aí a gente vai esquecendo da nossa essência original, da pureza original que a gente tinha, de todos os nossos dons e talentos, né? Então, uma forma muito bonita da gente recobrar isso é fazer, inclusive, regressões ao passado, na época de infância, começo da adolescência, onde esses dons, né, começam a se manifestar de maneira muito forte e a sociedade os tolhe, né, porque não são aceitos. Hoje não são a pessoa falar que escuta vozes ou vê espírito, vamos falar que ela está esquizofrênica, né? É assim de simples, é assim, né? Se a pessoa ela não dá problema, né? Se ela fala que vê espírito, conversa com espírito, vê as vozes, mas ela é funcional, ela trabalha, estuda, eles não falam nada. Mas se é uma pessoa que começa por uma pessoa que fala isso aí, né? Vão falar, não, fulano é doido. A medicina fala disso, né? Então, assim, a gente ainda tem um paradigma a quebrar, tá? Então, a gente tem que identificar por quê. Porque se é um motivo psicológico, se é uma crença limitante, se é um bloqueio que você tem, né? É um tipo de tratamento, né? Se foi alguém que te roubou magia, é outro tratamento, né? Então, comenta aqui também, tá? Então, essa é uma introdução sobre o assunto para que gere um segundo e possivelmente um terceiro vídeo, né? Para a gente falar de como recuperar, né, poderes psíquicos, parapsíquicos, né? Ou mediúnicos, tá? Um forte abraço para todos vocês. Se você chegou aqui até o final, meu muito obrigado. Desejo muita prosperidade na sua casa, na sua vida, na vida de sua família, tá? E dá o joinha aí pra mim. E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.